O que você me diria se ouvisse essa frase, abre aspas, eu meio que gosto do Tyrion Lannister. Ele é o vilão, claro, mas ei, não há nada como um bom vilão, fecha aspas. Você provavelmente acharia que a pessoa que disse isso tá maluca, que não conhece Game of Thrones ou que nunca leu os livros das Crônicas de Gelo e Fogo. Mas e se eu te dissesse que essa frase veio do próprio George R. R. Martin, criador do personagem? Pois é, pro Martin o Tyrion Lannister é um vilão. E um bom vilão. E essa proposta contradiz diretamente o filmado, um caminho bem diferente do que a gente viu acontecendo na série. E por isso, hoje, a gente vai discutir sobre qual deve ser o verdadeiro final do Tyrion Lannister nos livros e analisar um pouco da trajetória dele durante as crônicas. Eu sou o TH Magaldi e vem comigo. Olá amigos, sejam bem-vindos ao Cala a Boca Thiago. E antes de eu continuar, fica só um aviso que esse vídeo é baseado no vídeo The Real Tyrion Lannister, feito pelo Alt Shift X, que eu vou deixar na descrição para vocês conferirem lá o vídeo original. Não é exatamente o mesmo vídeo que eu tô fazendo aqui, mas eu usei várias referências que ele trouxe e usei as ideias dele como base para construir esse conteúdo. Por isso eu preciso dar os créditos para ele também. E tendo dito isso, bora lá, vamos pro conteúdo. Como eu falei no início do vídeo, em Game of Thrones, o destino do Tyrion da série começa a ficar muito diferente do personagem nos livros. No geral, as 4 primeiras temporadas de Game of Thrones conseguem adaptar muito bem o que a gente vê lá nas crônicas, mas a partir da 5ª temporada, as coisas começaram a desandar pra valer. E de todos os personagens que foram nerfados na história e atrapalhados pelos produtores, o Tyrion foi um dos que mais sofreu com seu personagem perdendo boa parte da personalidade que ele tinha nos livros e no começo da série também. No início da história, o anão era um homem astuto, ácido e politicamente inteligente, porém nas últimas temporadas, a maior parte dos planos do Tyrion dá simplesmente errado e ele é constantemente vencido pelos seus adversários, dando apenas conselhos ruins para as pessoas que estão ao redor dele e ficando a maior parte do tempo encarando nada em takes e cenas completamente sem sentido. Um destaque especial para a última cena da 7ª temporada em que o Tyrion fica encarando o nada, depois de ter visto o Jon Snow entrar no quarto da Daenerys pra passar a noite, se é que você me entende. Essa cena dava a entender que o anão estava planejando ou pensando em alguma coisa muito séria e muito importante que viria na próxima temporada, mas não. Ele só estava encarando nada misteriosamente mais uma vez. Nos livros, após matar a Shai sem misericórdia e assassinar o Tyrion Lannister, o Tyrion parte para Essos cheio de desejos sombrios. Ele não tem mais amores para sua família, tendo rompido os laços com o próprio Jaime e desejando voltar para Westeros trazendo fogo e aço. Ele se vê como um fantasma vingador, oprimido a vida inteira pelos outros e que está cheio de desejos de vingança. A verdade é que nos livros, a história do Tyrion é marcada por uma busca de aceitação e reconhecimento, tanto de Westeros quanto da sua própria família, mas são que ele realmente é. E a história do Tyrion já se inicia em tragédia e rejeição, sendo que a sua mãe, a Joanna Lannister, era o verdadeiro amor da vida do seu pai, o Lord Tywin. Na época em que o Tyrion nasceu, ele viveu uma enorme ascensão na posição de mão do rei Aerys, sendo um senhor do Rochedo Casterly muito temido e honrado e tendo 2 filhos muito bonitos e saudáveis, a Cersei e o Jaime, coisa que é muito importante lá para Westeros. Porém, tudo isso mudou quando o Tyrion nasceu, deformado e causando a morte da sua própria mãe durante o parto. O próprio rei Aerys disse que o Tyrion era uma punição divina contra o Tywin, um filho deformado que matara sua mãe, para ensinar o Lord Lannister um pouquinho mais de humildade. Rejeitado pelo pai, que prezava a imagem de poder da família Lannister acima de qualquer coisa, o Tyrion cresceu uma criança solitária e apegada aos seus livros e aos sonhos de conhecer as maravilhas do mundo. O Tyrion também era odiado pela própria irmã, a Cersei, que seguia os sentimentos do pai em relação ao rapaz, e o Tyrion tinha apenas a companhia do seu irmão, o Jaime, que ele amava mais do que todo mundo, e do seu tio, o Geralt, que tratava o Tyrion com dignidade e contava para ele sobre as suas viagens pelo mundo e que sempre encantavam aí o rapaz. Ainda na adolescência, o Tyrion conheceu uma garota camponesa, a Tisha, que ele amou e até chegou a se casar com ela. Porém, quando Tywin descobriu sobre isso, ele mandou o Jaime dizer pro Tyrion que a garota havia sido paga para ficar com ele e que ela não o amava de verdade. O Tyrion foi humilhado tendo que ver os guardas abusando da garota enquanto pagavam por ela ser supostamente uma prostituta e tendo ele próprio que pagar a Tisha também com ouro. Essa situação marcou profundamente o Tyrion, que daí em diante nunca mais acreditou que seria amado de verdade por uma mulher e que era tudo sempre falsidade e que ele era quase um monstro aos olhos das outras pessoas. Ele então passou a viver sempre na boemia e pagando pelo amor
falso das prostitutas, como ele fora ensinado a fazer desde o começo e desde essa situação com a Tisha. Ele sabia que não era poderoso também como Lord Tywin, que não era habilidoso como Jaime com a espada e nem bonito e desejado como a Cersei, mas o Tyrion sabia que ele era esperto e decidiu afiar sua inteligência para que essa fosse a sua principal habilidade, e ele se apegou muito a isso. No primeiro livro, A Guerra dos Tronos, o Tyrion tem cerca de 25 anos. Ele é um personagem inicialmente simpático pro leitor, porque logo no começo a gente vê que ele é rejeitado e visto com preconceito pela maior parte das pessoas. E rapidamente ele também fica amigo do Jon Snow, ou seja, a gente começa a olhar o Tyrion como um grande aliado e como um protagonista bem positivo da história. No começo é, por exemplo, o Tyrion que aconselha o Jon a assumir o título de bastardo como uma armadura, aceitando quem ele realmente é, sem deixar que os outros o machucassem com isso. O Tyrion também supostamente tentava fazer isso com os apelidos que ele próprio ganhava, como Duende e Meio Homem, fazendo piada sobre isso e também rindo dos outros. No primeiro livro, o Tyrion também defende o Jon do Sir Alliser Thorne, que é um grande bully. Ele bate no Joffrey por ser uma criança idiota e promete ajudar a Patrulha da Noite e até mesmo tenta ajudar o Bran, desenhando para ele uma cela especial para que ele pudesse andar de cavalos, mesmo estando aleijado. Porém, mesmo no começo dos livros, o Tyrion também já tinha um lado sombrio que não foi muito explorado pela série. Nos livros, ele é bastante arrogante e vingativo, podendo fazer pequenos atos de crueldade sempre que ele acha que é necessário. Por exemplo, sendo que ele é considerado culpado por ela simplesmente por ser um anão mentiroso e desprezível, o que demonstra como os Sete Reinos realmente veem o Tyrion com muito preconceito. Mas ele consegue escapar disso e na descida do vale ele se encontra com os homens dos clãs e promete ajudar eles a conquistarem e queimarem o Vale de Arryn. E nesse caso, o Tyrion não tá mentindo, ele realmente pretende fazer isso. Nos livros ele até mesmo pensa que nada daria mais prazer para ele do que queimar o vale naquele momento. Apenas queimar sua própria irmã Cersei seria mais prazeroso. E esse é outro ponto, nos livros o Tyrion sonha com muita frequência em queimar e matar o seu pai e a sua irmã, o que já é bem sombrio. Não que eles sejam muito legais, né? Além disso, nos livros, o Tyrion participa da batalha que ocorre lá na estalagem, ele vê pessoas que conhecia sendo mortas pelos Lannisters, sabe que o seu pai enviou montanha para saquear, pilhar e destruir as terras fluviais, e ele não se opõe a nada disso nem por um momento. Isso porque desde o primeiro livro já fica muito claro que, por mais que o Tyrion odeie o Lord Tywin Lannister, ele deseja ardentemente sua aprovação, e pouco a pouco o Tyrion foi se tornando muito parecido com seu próprio pai, especialmente quando a gente fala de assuntos como política e guerra, e manipulação também de modo geral. Quando o Lord Tywin Lannister manda que o Tyrion fique na vanguarda do campo de batalha, ele percebe que o seu pai deseja que ele morra, e por isso mesmo ele acaba contratando uma prostituta chamada Shai para passar a noite com ele. A Shai é sedutora e consegue fingir que está realmente aproveitando o seu tempo com o Tyrion. Ela inclusive finge tão bem que ele está realmente disposto a acreditar que ela sente algo a mais por ele. Na série, a Shai até mesmo se apaixona pelo anão nas próximas temporadas, mas o George R. R. Martin já confirmou que nos livros ela não liga a mínima para ele, só se preocupando com o ouro e com o status que ele pode trazer para ela. E a verdade é que o Tyrion sabe disso também, mas ele é ensinado que esse amor falso das prostitutas é o melhor que ele pode conseguir. Então ele simplesmente aceita isso, para evitar que a Cersei e o Joffrey façam mais cagadas lá em Porto Real, enquanto o Tywin está tentando vencer a guerra. Porém, o Tywin proíbe que o Tyrion leve a Shai lá para Porto Real, mas ele desafia o seu pai e a leva mesmo assim. No segundo livro, A Fúria dos Reis, é onde a gente vê o Tyrion tendo mais destaque. Em sua posição de poder lá em Porto Real, ele decide trazer justiça e organizar a casa. Ele se livra de Janos Slynt, do Lancel Lannister, do Maester Pycelle e também coloca os Mantos Dourados ao seu lado. Ele faz acordos políticos com Dorne e envia Myrcella até eles, tira o Tommen do controle da Cersei e até formula um plano para tentar salvar o Jaime que estava sendo prisioneiro dos Stark. Ele se sente muito esperto com tudo isso, se sentindo realmente poderoso e inteligente, mas a verdade é que a maior parte das suas estratégias dão errado e ele não consegue trazer justiça como ele parecia desejar. Por exemplo, o acordo com Dorne não ganha realmente aliança com os Martell, os Mantos Dourados continuam ao mando do Mindinho e o plano de salvar Jaime realmente falha. Além disso, seus constantes insultos e retaliações contra personagens como Lancel, o Pycelle e o Joffrey e até membros da Guarda Real atraem vários inimigos pro Tyrion. Mesmo a justiça que ele se propõe a trazer quando chega em Porto Real simplesmente nunca vem.
Afinal, os verdadeiros culpados pela violência e morte que estão acontecendo nos Sete Reinos são responsabilidade de pessoas da sua própria família. É a Cersei, por exemplo, que armou contra o Ned Stark e foi o Joffrey que pediu a sua cabeça, e foi a Cersei também que enviou o Janos Slynt para assassinar bebês bastardos do Robert e as suas mães. É também o lado dos Lannisters na guerra que tem cometido a maior parte das atrocidades, enviando personagens como Vargo Holt e o Montanha para simplesmente massacrar inocentes. E o Tyrion sabe de tudo isso. Ele sabe que a Cersei e o Tywin são cruéis, que o Joffrey é um rei ilegítimo e ele continua do lado deles. Ele não traz justiça. Isso porque, na verdade, o Tyrion deseja o controle. Ele se apodera da situação e usa isso para mostrar aos outros que, mesmo ele sendo o duende, o monstruoso, ele detém a autoridade lá em Porto Real. Ele detém a cidade, o reino e a garota. É literalmente isso que ele pensa lá na Fúria dos Reis. E além de tudo isso que eu comentei, o principal inimigo que o Tyrion acaba fazendo no segundo livro é a Cersei. Porque embora eles estejam do mesmo lado da situação, um não consegue se aliar ao outro porque cada um tá buscando mais poder para si mesmo. Eles até poderiam forjar uma aliança baseada nos objetivos em comuns que eles tinham, mas cada um prefere assumir a personalidade do próprio pai, do Lord Tywin Lannister, e começam a utilizar muito da violência e da manipulação um contra o outro. Existe até um momento nos livros em que rola uma certa brecha para que ambos pudessem superar suas diferenças e focar no objetivo em comum. Mas o Tyrion usa isso para retirar o Tommen e a Myrcella do controle da Cersei, e ela responde tentando encontrar e punir a Shay. Na verdade, a Cersei acaba capturando a Alayala, a filha de uma cafetina que abrigava a Shay na casa dela. E aí, mais uma vez, o Tyrion simplesmente revida contra a Cersei, falando que qualquer violência que ela fizesse contra a Alayala, o Tyrion também faria contra o Tommen. E daí em diante, eles se tornam verdadeiros inimigos. No final do segundo livro, o Tyrion lidera a Batalha da Água Negra, reunindo as forças leais, ao Trono de Ferro contra o Stannis Baratheon. É do Tyrion o plano de usar uma corrente lá na Baía para prender a frota do Stannis e depois tacar fogo vivo nelas, queimando todas as embarcações. E o plano dá super certo, mas o Tyrion é traído e atacado pelo Sir Mandon Moore, a mando da Cersei, do Joffrey ou do Mindinho. Ele fez tantos inimigos que não dá pra saber quem mandou o cara. E por conta disso, nos livros, o Tyrion tem simplesmente o seu nariz arrancado e fica sem condições de ver o final da batalha. Eu os matei. E é então que ele sonha com uma visão do povo em Porto Real, saudando ele como um grande herói, com o Jaime sagrando ele como cavaleiro e a Shay o abraçando, e até mesmo o Lord Tywin sorrindo em aprovação pra ele. E é aí que a gente tem a nossa resposta. Por que que o Tyrion faz tudo isso? Porque ele usa suas políticas, luta e batalhas e trama seus planos. Ele faz tudo isso porque ele deseja ser aceito e ser amado. Porém, no terceiro livro, A Tormenta de Espadas, isso não acontece. O Tyrion não ganha reconhecimento e nem amor. A gente vê o Tyrion, na verdade, perdendo boa parte do seu poder e da sua influência. O Tywin assume o seu posto como mão do rei e os aliados do Tyrion são simplesmente substituídos dos seus postos. Assim, o Tyrion fica isolado e diminuído. Ele vai até o Tywin para pedir um pouco de reconhecimento e gratidão por ter salvo a cidade. Mas o Tywin tá bravo com ele porque o Tyrion ameaçou a Cersei para tentar proteger a Alayala. O Tyrion, inclusive, quer ser nomeado Senhor do Rochedo Casterly, porque como o Jaime é membro da Guarda Real, o Tyrion de fato seria o herdeiro, mas o Tywin recusa. E ele recusa porque o Tyrion lembra ao Tywin o seu próprio pai, o Tytus, que era um homem dado à bebida e às prostitutas, que deixava até mesmo que essas mulheres tivessem poder e influência sobre a casa Lannister, algo que o Tywin supostamente desprezava. E o Tywin vê esses traços do Tytus no Tyrion e se recusava a aceitar isso, castigando o Tyrion sempre que podia por conta da sua personalidade. E justamente para tentar conter o filho, o Tywin ordena que o Tyrion se case com a Sansa Stark, algo que nenhum dos dois realmente desejava. Porém, esse acordo seria bom para a casa Lannister e também seria um jeito do Tyrion tomar posse de Winterfell, eventualmente, e fugir da sua família ficando bem distante lá no norte. Além disso, a Sansa sabe que o Tyrion já foi gentil com ela uma vez e decide que ele é uma opção melhor de casamento do que o Lancel Lannister. Assim, os dois acabam se casando numa festa humilhante e cheia de momentos tensos com o Joffrey. Mas, eventualmente, o Tyrion leva a Sansa pro quarto e como ela não deseja ele, o Tyrion não força a consumar o casamento, mesmo que o Lord Tywin fique pressionando ele para isso. E durante o livro,
livro a gente vê que o Tyrion e a Sansa têm um casamento e um relacionamento agonizante, porque o Tyrion tá realmente desesperado para se conectar com alguém e tenta criar uma intimidade com a Sansa. Mas ela tem só 12 anos, é prisioneira de guerra e sabe que a sua família está sendo morta pelos Lannisters. Então o arranjo dos dois simplesmente não funciona. E no terceiro livro, a casa Lannister está mais poderosa do que nunca. O Tyrion, inclusive, é mestre da moeda e precisa lidar ali constantemente com os Martell e com os Tyrell para manter o reino funcionando. Mas isso o deixa mais infeliz do que nunca. Ele também está rodeado por inimigos e está sendo ameaçado por todos os cantos. E a situação só piora no casamento do Joffrey, com o Tyrion e o rei trocando diversos insultos publicamente, e sendo que o rei acaba sendo morto logo depois, envenenado. Inclusive, é essa troca de farpas públicas que leva a Cersei. Podrick é só um garoto que não consegue opinar. E como se não bastasse, o anão fez muitos inimigos que estão dispostos a depor contra ele. A Cersei, o Maester Pycelle, membros da Guarda Real e outros ficam dispostos a usar as falas do Tyrion contra ele mesmo. E é no seu julgamento que o Tyrion simplesmente começa a quebrar por dentro. E lá ele diz que ele está sendo julgado a vida inteira por ser um anão. Mas a verdade é que muitas vezes foi o próprio comportamento do Tyrion que voltou as pessoas contra ele. Nos livros, inclusive, a gente vê diversas vezes como as tentativas raivosas e doloridas do Tyrion de se tornar igual ao pai que colocam ele nessa posição de violência e que volta as pessoas contra ele. No final, até mesmo a Shae testemunha contra ele. Ela é subornada e pressionada pela Cersei para fazer isso. A Shae diz que o Tyrion é sim culpado e até mesmo expõe a vida sexual deles lá dentro do julgamento. E é essa traição que mais deixa o Tyrion devastado e faz com que a raiva dele extravase de vez. Ele diz então no julgamento que gostaria de ter veneno suficiente para matar todo mundo em Porto Real, que gostaria de ser o monstro que todos pensam que ele é. Ele clama por um julgamento por combate, mesmo sem ter quem pudesse lutar por ele, né? Já que o Jaime estava sem uma mão e o Bronn tinha sido subornado e passado para o outro lado. Porém, numa reviravolta, o Oberyn Martell se prontifica, vindo lá de Dorne com a sua própria vendetta pessoal contra os Lannisters, buscando matar o Montanha. Tudo seria lindo e maravilhoso se o Oberyn não morresse nas mãos do Sir Gregor, condenando o Tyrion à morte. Porém, pouco antes da sua execução, o Jaime acaba aparecendo para salvar o Tyrion e tomando uma atitude de amor pelo seu irmão. E é aqui também que o personagem do Tyrion livro e do Tyrion série se separam completamente. Porque na série, o Tyrion abraça o Jaime e simplesmente vai embora. Enquanto nos livros, o Jaime confessa pro Tyrion que a sua primeira esposa, a Tisha, era uma garota simplesmente normal e que realmente era apaixonada por ele. Ela não era falsa e nem era uma prostituta. E ao saber disso, o Tyrion simplesmente muda e fica completamente tomado pela fúria. É aqui que o seu ódio se transforma simplesmente num desejo profundo de vingança contra a sua família. Ele até mesmo mente pro Jaime dizendo que foi ele mesmo que matou Joffrey e depois conta pro irmão que a Cersei o traz sempre que pode. Ele vai embora depois disso, deixando o Jaime pra trás como um inimigo e não mais como um irmão. E é até mesmo por conta dessa revelação nos livros que o Tyrion simplesmente vai atrás do Tywin. Ele acaba encontrando a Shae na cama do pai, mostrando que o Tywin era na verdade um hipócrita. Ele punia o Tyrion por se deitar com prostitutas e agia como se fosse muito superior a isso, mas na verdade ele mesmo se deitava com elas. E tem indícios nos livros que mostram que ele se deitava com bastante frequência com prostitutas. A Shae tá até mesmo usando o colar da mão do rei, usando joias do Tywin, assim como o Lord Tytus permitia que as prostitutas usassem joias da família, coisa que supostamente o Tywin odiava no pai. Na série, a Shae percebe a presença do Tyrion e tenta usar uma faca contra ele. O Tyrion mata ela, mas depois se desculpa com o corpo e a série tenta mostrar essa cena de uma forma trágica, quase acidental. Mas nos livros, o que rola é simplesmente um assassinato a sangue frio. Nos livros, a Shae chora e pede desculpas pro Tyrion, dizendo que foi a Cersei e o Tywin que forçaram ela a depor contra ele. Mas o Tyrion não escuta ela e a enforca sem misericórdia. O Tyrion então pega uma besta e se encontra com o Tywin no banheiro. Lá, ele pergunta pro Tywin o que aconteceu com a Tisha, mas o Tywin diz que não sabe e que não se importa. Ele diz que ela foi pro lugar onde as putas vão. Então o Tyrion atira nele. O Tywin diz então que o Tyrion não é o seu filho, mas o Tyrion sabe que a verdade é que ele é,
sim, seu filho, sempre foi e que sempre vai ser. Inclusive, aqui vale mencionar que em determinado momento do terceiro livro, o Tywin diz ao Tyrion que ele é uma criatura rancorosa, depravada e cheia de luxúria. E a verdade é que o cria vaidades e de maldade, assim como o próprio Tyrion também é. Já no quinto livro, A Dança dos Dragões, a gente também vê um Tyrion no fundo do poço. Ele não tem mais sonhos além de matar sua própria família e de levar guerra para Westeros. Ele também tem alguns pensamentos meio suicidas, mas deseja punir o mundo que o rejeitou e está particularmente cruel contra mulheres, mais uma vez seguindo os passos do pai. Tá bem misógino no começo do quinto livro. O seu plano inicial, inclusive, é tentar ir para Dorne, se unir aos Martell e declarar Myrcella como rainha para poder punir a Cersei, colocando os filhos dela um contra o outro. Porém, o Illyrio Mopatis convence o Tyrion a tentar se unir a Daenerys, em troca da Rainha Dragão ceder o Rochedo Casterly para ele quando eles forem para Westeros. O Tyrion aceita essa ideia e parte em viagem com um grupo formado pelo jovem Griff e seu suposto pai, o Grifo, e também por 3 companheiros, uma septã, um tutor e um cavaleiro que acompanhavam ali o pai e o filho. E não demora muito pro Tyrion sacar que na verdade essa dupla de pai e filho são o Jon Connington e supostamente o Aegon Targaryen, que seria o filho do Rhaegar e da Elia Martell, dado como morto anos atrás durante o saque de Porto Real. Ele também descobre que esse jovem Griff está sendo supostamente criado para ser rei e está viajando até Daenerys para se oferecer como pretendente de casamento para ela. No caminho, porém, eles acabam passando por um lugar chamado Sofrimentos, uma parte destruída e abandonada do antigo reino Rhoynar, e ali eles são atacados pelos Homens de Pedra, homens que foram profundamente afetados pela escama gris. O Tyrion até chega a salvar o jovem Griff e depois é salvo pelo Jon Connington, que está completamente desesperado em ter sucesso no seu plano de tornar o garoto um rei. Mas o Tyrion não se importa nem um pouco com nenhum dos dois. Ele até mesmo debocha dos planos deles e não acredita na possibilidade do suposto Aegon ter sucesso em ser um rei tão imponente e tão bem centrado quanto ele pensa que vai ser. Por isso, o Tyrion manipula o garoto e bagunça os seus planos. Ele convence o jovem Griff a ir para Westeros ao invés de ir para Meereen, tentar conquistar um posto nos Sete Reinos para poder ter uma chance melhor com a Daenerys. O Tyrion nem mesmo acredita que esse é um bom conselho ou que seria uma boa ideia, mas ele tá simplesmente ali para criar o caos e o plano dele dá certo. A dupla de grifos parte para o leste e abandona o plano de buscar um casamento imediato com a Daenerys. O Tyrion até mesmo sabe que é muito mais provável que a Daenerys veja o suposto Aegon como um inimigo e que eles se tornem rivais. E que a luta entre os dois possa trazer ainda mais sangue e violência para Westeros, mas é isso mesmo que ele deseja. A verdade é que o Tyrion também não se importa muito com a Daenerys. Seu único desejo é talvez reencontrar a Tisha. Ele sabe que é um sonho improvável, mas é simplesmente tudo que ele tem, além do ódio pela sua família. Como Tywin disse para ele que a garota foi para onde quer que as putas vão, é essa frase que o Tyrion fica repetindo durante todo o quinto livro. Quase que um mantra para ele. E, eventualmente, o Tyrion atacar Meereen, embora os escravos da cidade e os sacerdotes vermelhos acreditem que a Daenerys é a sua última esperança e que ela é o Azor Ahai renascido, mas os mestres de escravos veem ela como um monstro. O Tyrion decide que também é o ideal que ele se encontre com a Mãe dos Dragões, mas o seu desejo é que Daenerys também premie ele, permitindo que ele estupre e mate a Cersei. De fato, a cada capítulo, o Tyrion começa a abraçar mais essa ideia de ser o monstro. Ele vai se transformando realmente num verdadeiro vilão. Porém, rola uma reviravolta nesse momento e as coisas começam a mudar quando ele é atacado por uma anã lá em Volantis. É a Merreca, uma das anãs que participaram daquele show de anões no casamento do Joffrey. Ela e o irmão ficaram na cidade e depois da fuga do Tyrion, a Cersei acabou colocando um prêmio na cabeça dele, o que fez com que muitos caçadores de recompensa matassem anões aleatoriamente pelo prêmio. E um desses anões que acabou morrendo nisso foi o irmão da Merreca. A Merreca, inclusive, culpa o Tyrion pela morte do irmão e ele sente até mesmo um pouco de pena por ela. Então os dois vão juntos com o Jorah Mormont em direção a Meereen e acabam se tornando amigos. A Merreca e o Tyrion têm muito em comum. Ambos são anões, ambos são sozinhos no mundo, ambos perderam as suas famílias pelos infortúnios da vida e ambos estão sofrendo muito com raiva e luto. Porém, a Merreca é muito mais positiva e consegue superar a sua dor. Ela é otimista e mostra para o Tyrion os privilégios que ele teve na vida, mesmo ele sendo um anão. Afinal, por ter crescido numa boa família, o Tyrion teve muito mais condições
posições e regalias, enquanto a Merreca precisou sobreviver de um modo muito mais difícil. Ela mostra que agora o Tyrion é um exilado e não tem nenhum poder, e que se ele continuar sendo ácido e cínico como ele sempre foi, as pessoas simplesmente vão bater nele. Além disso, o Tyrion odeia que as pessoas riam dele, mas a Merreca mostra que se o Tyrion usasse o riso contra as pessoas, ele não estaria naquela situação. Afinal, se ele tivesse participado do show de anões como o Joffrey comandou durante o casamento, talvez eles não tivessem discutido. O Tyrion não teria sido acusado de assassinato e o irmão da Merreca também poderia estar vivo. Assim, a Merreca convence o Tyrion a participar do seu show, substituindo o irmão dela ao aprender a montar no porco de estimação. E nisso, eles vão construindo um relacionamento meio conturbado, porque a Merreca acaba se apegando bastante ao Tyrion e muitas vezes ele é gentil e protetor com ela, mas em outras também rejeita qualquer investida da garota e não gosta muito do jeito positivo dela. Eventualmente, o Jorah, o Tyrion e a Merreca acabam sendo capturados e são transformados em escravos por um mestre e um caíta que está participando do cerco de Meereen. Eles são comprados pelo Yezan, que é um mestre que mantém uma espécie de circo particular de escravos que possuem ou alguma deficiência física ou alguma particularidade no corpo. Eles são guardados por um feitor bastante cruel chamado de Babá. E quando a Daenerys faz o acordo de paz com os mestres de escravos e reabre as arenas, o Tyrion e a Merreca até mesmo iriam se apresentar para ela. Porém, eles também seriam devorados por leões no final da apresentação, algo que a Daenerys proíbe porque ela diz que esses escravos não tinham consentido com isso e ela não ia permitir um absurdo desses. E aí, depois que o Drogon transforma a arena num completo caos, o Ezan, que é o mestre do Tyrion, acaba morrendo pelo fluxo sangrento e os seus escravos conseguem fugir. O Tyrion também escapa, mas não sem antes assassinar o Babá com um cogumelo envenenado, afirmando que, abre aspas, um Lannister sempre paga suas dívidas, fecha aspas. Sendo assim, isso mostra pra gente que no final de tudo, no final do quinto livro, o Tyrion continua se sentindo um Lannister, mesmo passando por todas essas situações. Além disso, a única coisa que muda do Tyrion do começo do livro pro Tyrion do final é que agora ele não deseja mais morrer, mas ele vive integralmente pela sua ideia de vingança. No final da Dança dos Dragões, o Tyrion consegue também convencer o Ben Mulato Plum a aceitar ele, a Merreca e o Ser Jorah como mercenários, fugindo da vida de escravidão. O Ben sabe quem o Tyrion é e ele promete ouro pro Ben quando eles voltarem para Westeros, seguindo também o mesmo estilo Lannister. A companhia mercenária do Plum, que se não me engano é o segundo dos filhos, tá do lado em um caíta da batalha, mas pelo que a gente sabe do capítulo liberado dos Ventos do Inverno, que vai estar um link aqui para vocês conferirem um vídeo sobre isso, o Tyrion consegue convencer o Plum a mudar mais uma vez de lado, ficando para lutar pela Daenerys contra os escravagistas. E ou seja, no final dessa situação, o Tyrion tá mais uma vez pensando como seu pai. Assim como acontece com a Daenerys no final do quinto livro, o Tyrion também tá aceitando o seu papel no Jogo dos Tronos e voltando a fazer política e fazer manipulações para conquistar os seus objetivos, aceitando simplesmente o seu legado como Lannister, e atualmente o Tyrion deseja arduamente. Mas apesar desse desejo de vingança que o Tyrion tem, vale mencionar que nos livros ele tem um sonho no qual ele tá numa batalha com dragões acima dele. E ele acaba matando o Tywin e o Jaime com o machado e depois percebe que ele tá chorando. Isso acontece porque a verdade é que a vingança nunca vai trazer o que o Tyrion espera. Na série, na 8ª temporada, a gente tem uma cena na qual o Tyrion vê o corpo da Cersei e do Jaime e ele chora por não ter conseguido salvar sua família. Mas nos livros talvez ele chore sobre os corpos dos irmãos porque percebe que a sua vida é uma grande tragédia, que a vingança e a violência não trouxeram nada para ele, além de mais dor e mais sofrimento. Existe também uma teoria que no final dos livros o Tyrion pode ter a sua língua arrancada. Talvez pela própria Cersei, talvez pelo Euron Greyjoy, que tem esse costume, né, nos seus navios, ou por um futuro rei de Westeros, que pode governar após todo esse caos e querer punir o Tyrion de algum jeito, e cortar a língua é uma punição bem comum. Se o Tyrion perdesse a língua, ele ficaria mutilado como o Jaime, que perde a sua mão e perde a sua principal ferramenta de personalidade, por assim dizer, ou como a Cersei, que também
perdeu seu status como uma grande rainha muito desejada durante a sua caminhada da expiação. Ou seja, seria um trio de irmãos no qual cada um durante a história acaba perdendo uma parte importante de si. Nesse caso, um Tyrion sem língua nos comentários. E é isso, pessoal, esse aqui já deve ser o maior vídeo que eu postei na história do canal. Como eu falei, foi baseado no Alt Shift X, que eu vou deixar o vídeo original aqui na descrição. Ele também traz algumas outras teorias. E só pra encerrar, eu não falei nada aqui sobre essa ideia do Tyrion ser Targaryen, que é uma teoria muito comum dentro do fandom. E eu não falei nada sobre isso, primeiro porque eu não acredito muito nessa teoria, e segundo porque eu tenho só um vídeo falando sobre ela e dando todos os detalhes e dizendo por que eu discordo. Então eu vou deixar aqui pra vocês assistirem. E é isso, pessoal, deixem o like, se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos, se tornem membros e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.